Com a pandemia, muita coisa mudou. Nosso ambiente de trabalho, de estudo, nosso transporte e nossos relacionamentos. Mas alguém já pensou como será quando a pandemia acabar? A Poliana Landim é psicóloga e vai nos ajudar a pensar um pouco nisso. Poliana, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança. O que deve permanecer dessas mudanças, mesmo sem a Covid-19? Olá, boa tarde a todos. Então, nós estamos vivendo uma nova forma de nos relacionar com as pessoas também, uma nova forma de interação, de percepção do mundo. Então, isso deve permanecer. A nossa forma de buscar manter contato com a nossa família, a nossa forma de estudar, tudo isso que hoje na pandemia se torna tão diferente, é uma tendência a permanecer também com pós-pandemia. Poliana, agora o que a gente deve pensar também em relação à nossa saúde lá na frente? Será que a gente vai começar a avaliar a nossa saúde com mais cuidado? Esse é um ponto que a gente vai levar como lição desse período? Sim, hoje todos nós estamos muito mais atentos à higiene, à higienização daquilo que nós compramos, a nossa preocupação com o contato excessivo. Então, tudo isso são novos hábitos que a nossa tendência é levar também pós-pandemia. E não só uma preocupação com o nosso físico, né, com as vitaminas, se estão em dias ou não, se eu tenho um suporte aí, então, de até um equilíbrio físico para suportar qualquer adoecimento, mas também a nossa questão emocional, nossa saúde emocional, que hoje nós temos um novo olhar, né, uma nova preocupação. Então, eu acredito que essa preocupação com o nosso físico, mas também com a nossa saúde emocional, ela permanece. É uma tendência as pessoas continuarem aí cuidando do seu emocional pós-pandemia, porque a gente percebeu que foi fundamental e é fundamental nesse período. E, Poliana, falando nisso, né, as pessoas falam dessa expectativa voltar tudo ao normal. O normal não será mais o mesmo de antes da pandemia. Você acredita que as pessoas elas estão prontas para essas mudanças, para enfrentarem mesmo essas adaptações no mundo pós-pandemia, que o normal não é mais o normal de antes? Exatamente, não só no relacional, mas até a nossa forma de consumo, tudo mudou durante a pandemia. Então, eu acredito que as pessoas ainda vão sofrer, de certa forma, uma nova adaptação. Quando o mercado for aberto, né, quando tudo voltar, de certa forma, a continuar, nós ainda vamos precisar viver uma adaptação. Mas esse período, como ele é bem mais longo do que todos nós esperávamos, ele já é um treino para essas novas relações, a nova forma de consumo. Então, nós estamos aprendendo durante a pandemia a viver pós-pandemia também. Seja na nossa forma de educação, na nossa forma de convívio com as pessoas, no nosso cuidado conosco e com o próximo, na preocupação com aquilo que é social, que impacta a vida de outras pessoas também. Nós estamos aí aprendendo a como viver pós esse período. E como você enxerga os relacionamentos familiares? Porque a gente está vivendo um momento de intensidade na família, né? Principalmente quem está cumprindo a quarentena de fato, em casa, só saindo para o necessário. O que pode mudar nas relações familiares? Isso é positivo ou negativo? Então, essa nossa proximidade com os nossos familiares tem trazido à tona muitas questões que às vezes precisavam ser resolvidas e não foram, né? E hoje nós somos convidados, então, de certa forma, porque é necessário a conviver diretamente com os nossos familiares e solucionar todas essas questões. Mas também é uma oportunidade de nos conhecer melhor, né? Eu tenho 3 filhos, por exemplo, de conhecer melhor os nossos filhos, de conhecer melhor, às vezes, nuances do relacionamento que não ficavam tão claros ou tão estabelecidos assim. Então, nós temos essa oportunidade, nós somos a cada dia convidados a nos reinventar em relacionamentos, a nos perceber. Então, é uma oportunidade de autoconhecimento. Eu tenho visto as pessoas refletindo muito sobre o autoconhecimento, até para saberem lidar também com a família. Então, são novas formas aí de vivenciar, de aproveitar esse contato familiar. E aproveitando essa questão do contato familiar, uma vez que algumas pendências do passado estão sendo resolvidas com essa proximidade, quais os reflexos disso no nosso comportamento no dia a dia? Tem algo que comprova melhor rendimento ou melhor questão de humor também, ansiedade ou outros transtornos?
Sim, é interessante porque é o nosso primeiro núcleo de relacionamento que nós aprendemos a nos relacionar é com a nossa família. Então, se nós aprendemos a nos relacionar melhor com os nossos familiares, é um treino também para nos relacionar melhor com outras pessoas. É claro que em família acaba aparecendo pela tranquilidade que a gente tem de sermos verdadeiramente quem nós somos, em essência, acaba aparecendo aquilo que ainda precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado. Às vezes é uma falta de paciência, às vezes é um estresse que aparece muito fortemente nesse período. Então, o que a gente precisa, nesse processo de autoconhecimento, buscar cuidar do nosso emocional. A gente tem inúmeras técnicas para acalmar as emoções, desde o estado de relaxamento, né, de buscar trabalhar melhor a nossa respiração, pensar aí, então, em trabalhar o nosso estresse para que isso não caia tão fortemente nas nossas relações. Então, a prática sempre de buscar o bem-estar, de buscar relacionamentos mais saudáveis com a nossa família, de buscar um bom diálogo, de dizer, olha, desculpa, hoje eu não estou bem, eu preciso de um tempo ali de reflexão, tudo isso vai nos ajudar a amadurecer. Então, é um período muito grande de amadurecimento, que vai melhorar os relacionamentos se nós aproveitarmos corretamente relacionamentos em família e, por consequência, em sociedade também. Poliana, para a gente encerrar, a gente está falando muito do pós-pandemia, mas a gente ainda está vivendo a pandemia, esse período aí de quarentena, o pico da doença, principalmente aqui no Brasil. O que a gente deve focar agora? A gente deve pensar em como se comportar no momento, diante de tantas notícias que envolvem aí a pandemia, ou a gente já deve enxergar lá na frente como vai ser? Qual a sua principal orientação? Nós vamos focar em estarmos melhor agora, a nos fortalecermos agora para vivenciar melhor o futuro. O futuro ainda, quando eu fico muito voltado para ele, como eu não tenho controle do que vai acontecer, a gente não tem uma certeza de como ficará esse mundo, isso aumenta em nós a ansiedade. Então, é melhor cuidarmos de nós, do nosso emocional, do nosso aprendizado, da nossa estrutura psicológica, porque é isso que vai fazer com que o nosso futuro seja um futuro de muito sucesso, de muito resultado, de muita felicidade, de muito bem-estar. Então, a ideia é sempre nos fortalecer no presente, naquilo que eu posso cuidar, para melhorar, então, a minha condição de, lá no futuro, ser uma pessoa realmente como eu quero ser, né, na minha melhor versão. Poliana, muito obrigada pela entrevista, trazendo um pouco essa reflexão para a gente. Está na hora de cuidar, né, do nosso dia a dia, vivenciar essa pandemia da melhor maneira possível e aprendendo muito para o pós-pandemia. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde.